Na verdade, o emocional da mulher mais velha conta muito. A nossa vida, essa rotina e tudo mais, esse emocional, como a gente falou da parte da liberação hormonal, conta demais. E quanto mais velha, a gente tem mais medo de não conseguir amamentar, de não ser capaz, de não ser suficiente. E deixa eu perguntar uma coisa, existe alguma recomendação assim de até quando amamentar, ou quando eu devo parar de amamentar, que são duas coisas diferentes? Sim. Existe? Existe. A gente sempre fala que a amamentação ela tem que ser exclusiva até os 6 meses. Então, até os 6 meses eu não preciso dar chazinho, aguinha, suquinho. Tudo que o bebê precisa tá dentro do meu leite. Olá, gente, mais um Criotalk aqui. Eu sou o Nelson Tatsui, hematologista da Criogênese, e estamos tocando mais um capítulo sobre saúde, mas a gente aborda diferentes áreas. Temos recebido vários profissionais, não só da área da saúde, né, mas também voltado a outros objetivos, inclusive. Hoje a gente vai falar sobre um tema, acho que secular, que toda mãe, após ter o filho e antes de ter o filho, tem preocupação imensa, que é sobre amamentação, né? Mas antes disso, o pessoal aqui de trás já estava fazendo sinal para mim, para poder convidá-los a assistir os outros programas anteriores, a seguir a gente, convidar que outras pessoas sigam, tá certo? E essa pessoa é da área da saúde, trabalha aqui há anos, tem uma experiência enorme na área de coleta de sangue de cordão umbilical e tecido de cordão umbilical, e obviamente ela vai explicar o porquê que ela entrou nessa área de amamentação, que é um tema tão difícil, um tema tão complicado para as mães atuais. Né? Comigo sempre tem o meu parceiro, né, o Luiz César, que vai se apresentar também, e daí para frente acho que vou pedir para ele convidar a nossa prata da casa, né? A nossa enfermeira, e seguimos em frente, né? É isso aí. Tudo bem, Natália? Olá, tudo bem? Como o Nelson falou, a Natália trabalha com a gente aqui há anos. Quanto tempo faz, Natália? 12 anos. 12 anos. Então, e é uma das expoentes aqui, e a gente tem muito prazer em receber você e usar os seus conhecimentos aqui, Natália. Mas, vamos direto ao ponto, né? Fala um pouco de anatomia da mama e a amamentação em si, né? Sim, perfeito. Obrigada, viu, pelo convite. Falar desse assunto me traz muita alegria, porque por mais que seja um assunto que a gente vê tanto na mídia, fala aí corriqueiramente na família e dia a dia, a gente precisa abordar essa parte mais técnica também, né? A amamentação, ela não é só prática. Eu vivo isso há muitos anos, né? Desde que eu entrei na Criogênese, que a gente acaba sendo, né, ligados à área da obstetrícia, eu fui fazer a enfermagem obstétrica, fui fazer a graduação, a minha especialização, depois me especializei na consultoria em amamentação para poder ter mais embasamento científico e não passar só a parte prática para elas, né? Então, é um assunto importante falar da parte da anatomia da mama. A gente tem que conhecer essa parte para poder entender os erros que estão acontecendo na mamada, né? Numa mamada incorreta. Então, a mama, a anatomia da mama, ela começa toda por tecido adiposo, né? Então, é gordura. E dentro dessa gordura, a gente tem a glândula mamária, né? A glândula mamária ela é formada por alvéolos. Então, são pequenas bolsinhas que produzem e armazenam o leite até o momento da ejeção. Esse leite ele desce através dos ductos, né? Então, a gente tem os ductos e esses ductos vão se juntar na areola. Então, a gente tem uma mama aqui para mostrar. Então, a areola, a gente às vezes ouve falar, é a pega correta do bebê, a pega correta do bebê. A boca tem que estar grande parte na areola. A areola ela funciona como uma ampola. Então, a partir do momento que o bebê entra em contato com a areola, ele libera um pouco de ocitocina, que faz a ejeção desse leite. Então, quanto mais ele abocanhar a areola, mais esse leite vai ser ejetado. Então, isso ajuda muito, né, na questão, a gente fala, né, da descida do leite em si. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, porque às vezes a gente tem alguma partezinha anatômica, por exemplo, em alvéolos ou em ductos que está obstruído, que acaba dificultando a amamentação. Então, a anatomia é importante.
Entendi. Mas falando ainda em anatomia, as glândulas mamárias, fala um pouquinho da glândula. Sim, a glândula em si, né, ela é inteira formada por esses alvéolos, os ductos e a areola em si, que é essa ampola. Então, todo esse conjunto é formado a glândula mamária. Entendi. E os hormônios? Os hormônios, quais são os hormônios envolvidos na produção do leite? Sim. A parte hormonal também a gente fala que é muito importante. Quando a gente vai analisar, quando chega, né, uma gestante para a gente, uma puérpera para a gente, olha, não estou conseguindo produzir, ou não está saindo muito leite, o que está acontecendo? A gente tem que pensar nessa parte hormonal, né? Então, a gente tem os 2 principais hormônios, que são a prolactina e a ocitocina, né? A prolactina, ela é produzida através da hipófise, então a gente tem a parte cerebral, a parte emocional, extremamente ligada na amamentação, e a prolactina, que vai ficar aí através da produção desse leite nos alvéolos. E a ocitocina, que é o hormônio que a gente conhece, né, da dor, do prazer, do amor, é o hormônio também que faz a ejeção desse leite. Então, é muito importante que a gente tenha essa junção desses 2 hormônios bem equilibrados para poder ter uma boa produção de leite. E toda mulher produz leite da mesma forma, da mesma maneira? Eu queria dizer que sim, mas infelizmente não, né? Toda mulher ela é capaz de produzir leite, produzir um bom leite para o seu bebê, só que a gente tem que avaliar essa produção, e a produção em si ela é basicamente a extração desse leite. Então, a sucção do bebê. Quanto mais o bebê suga, mais a mulher produz leite, tá? Mas a gente tem que avaliar como que isso está sendo produzido. Então, primeiro a gente tem que avaliar a anatomia da mama, como eu falei. Então, às vezes, essa mulher ela teve uma prótese mamária, mastopexia, ela teve algum problema, por exemplo, na adolescência, no crescimento dessa glândula. Então, a gente tem essa dificuldade. Por isso que eu falo assim, quando a gente vai fazer consultoria de amamentação, a importância da gente sentar com essa mulher e perguntar o histórico, fazer essa anamnese. Como é que foi na adolescência? Como é que foi, né, durante a sua vida adulta, antes da amamentação, para saber o porquê que pode estar acontecendo isso, né? Envolve também a parte hormonal, como eu falei, a gente tem que avaliar. Por exemplo, se ela teve uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Então, são patologias que acabam influenciando nessa produção de leite. Então, a gente tem que sempre avaliar. Uma coisa importante que vale a pena a gente falar é sobre o tipo de parto, né? Então, assim, a gente tem o parto vaginal e o parto cesárea. O parto vaginal, ele favorece um pouco mais essa produção de leite. Por quê? Durante todo o trabalho de parto, a mulher, ela libera ocitocina, né? E essa ocitocina que é a responsável, como eu falei, pela ejeção. Não que a mulher de parto cesárea não vá liberar, mas durante o trabalho de parto ela tem uma quantidade maior, tá? Na cesárea a gente faz também, né, os anestesistas fazem, né, a ocitocina pós-parto, e aí a gente também, após a dectação, a saída da placenta, a gente tem uma maior quantidade desse hormônio, tá? Então é importante a gente saber esse tipo de parto, como é que foi esse parto. E uma coisa também que vale a pena falar nessa questão da produção de leite é a questão da Golden Hour, que é o primeiro contato que esse bebê teve com a mama. É muito importante a gente falar que na primeira hora de vida, o bebê tem que entrar em contato com a mama da mãe. Não quer dizer que ele vá sugar, que vai sair aquela extrema quantidade de leite, né, que a mãe tem na cabeça. Não, a gente primeiro precisa ter esse contato da boquinha do bebê com a areola para começar a liberar esses hormônios e a gente ter essa produção. Então, vale a pena a gente sempre ponderar isso quando fala de produção de leite materno. E realmente voltar a pedir para essa mãe continuar com a extração ou com a sucção do bebê para ter uma maior produção. Mais ou menos isso. E falando em leite, né, nós temos aquele primeiro leite que é o colostro, depois o leite maduro, vamos chamar assim. Qual a diferença? Por que um é mais importante ou não? Sim, Como é que extremamente. A gente fala que o leite, né, materno, ele é completo em todas as fases do bebê. Então, o primeiro leite, que é o colostro, é o primeiro leite que vai sair assim que o bebezinho nasce. Na verdade, ele começa a ser produzido antes, né? Ele só é ejetado depois. A gente tem rico esse colostro em imunocorpos, né? A imunidade do bebê ela é adquirida através desse colostro, tá? Então, a gente tem o colostro, que é a primeira porção que o bebê bebe, né? A gente fala que ele tem uma reserva de 6 horas, né, depois que ele nasce, e esse colostro é o que vai dar o açúcar que ele precisa. Então, ele é rico em açúcar, anticorpos e água. Esse é o colostro. Então, depois de 3 dias de vida, a gente tem a pojadura, que é a descida do leite.
A gente vai ter esse leite de transição entre o colostro e o leite maduro. Demora aí mais ou menos 15 dias para ele começar a ser maduro. E aí sim é ele que tem gordura. Então, às vezes a gente vê, meu bebê está com baixo ganho de peso. Vamos esperar um pouquinho, deixa o seu leite ficar maduro, deixa o seu leite ficar gorduroso. A coloração é totalmente diferente. O leite do colostro, ele é bem amarelo, né? E o leite maduro, ele é bem branquinho. É esse que tem gordura, é esse que vai engordar o bebê. Então, a gente tenta acalmar as mães, mostrando a diferença dos leites também. Uma coisa que eu presenciei, tenho 2 filhos, né? E as mães hoje estão dando filhos mais velhos, né? Com idade mais avançada. Você vê essa... Porque a mulher mais velha talvez traga até mais... Embora a jovem seja, teoricamente, menos informada, talvez traga até mais naturalidade. Você acha que quanto mais velha a gestante, ela tem mais dificuldade de ter uma amamentação normal? Na verdade, o emocional da mulher mais velha conta muito. A nossa vida, essa rotina e tudo mais, esse emocional, como a gente falou da parte da liberação hormonal, conta demais. E quanto mais velha, a gente tem mais medo de não conseguir amamentar, de não ser capaz, de não ser suficiente. Então, isso vai bloqueando, né, a mulher. E aí essa produção, a jovem não. A jovem, eu vou e vai dar... Exato. Jovem, vai ajudando muito nisso. Porque eu sofri exatamente isso com a minha esposa, porque, embora médica, tendo conhecimento, ela tinha até dúvida em relação a o que é uma pega correta, por exemplo. Exato. Não sabe o que é normal, né? Porque põe o bebê no colo... E acha que vai ser normal. Convido você a mostrar como seria isso aí. Claro. Pega correto... Será que é o correto assim? E aí pega a boca do bebê, toca, né, no mamilo. Pô, será que está mamando corretamente ou não? É exatamente essas dúvidas que vão bloqueando. Eu sei que você tem experiência, né? Aliás, é uma coisa que você devia falar. O que levou você de coletadora a instrutora mor de amamentação? Mas, de qualquer forma, acho que essa é uma dúvida... que é inicial, né? Que é o momento que toca a boca do bebê no mamilo. A gente pensa que é muito instintivo, né? Que nasceu, sabe mamar. Não. Eles, infelizmente, têm que aprender tudo literalmente. Então, a gente tem que ensinar a posição correta de amamentar. É muito importante isso, porque, assim, a pega correta, ela vai prevenir as fissuras, vai prevenir mastite. Então, ela vai prevenir diversos problemas mamários que fazem com que a mulher depois pare de amamentar. Essa produção de leite vai cair porque o bebê não está sugando corretamente. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa olhar nessa pega para poder mostrar para o bebê como que ele deve fazer. Vou mostrar aqui para vocês, mas a gente tem diversos vídeos também aqui pelo canal da Criogênesis mostrando, tá? Nos cursos de gestante também. Mas a amamentação, além da pega, ela envolve também massagem, ordenha. A gente depois, uma hora, pode mostrar esse passo a passo para vocês. Mas o ideal para avaliar na pega é, primeiramente, a posição que o bebê pega. Então, a gente tem várias posições para amamentar. A primeira posição que a gente mais conhece é a tradicional. Então, o bebezinho vai ficar aqui na dobrinha do braço, né? A mãozinha no bumbum e a gente vai segurar a nossa mama em formato de C. Antigamente, as mulheres faziam muito essa pinça, né? E essa pinça, ela bloqueia o fluxo do ducto, o que acaba impedindo de sair mais leite para o bebê. Quando a gente faz um C, eu ajudo a estimular e a massagear os alvéolos que estão aqui no fundo, trazendo mais leite para essa ampola, que é a auréola, para ele abocanhar, tá? Outra coisa que vale a pena a gente frisar é que a ampola, a areola, ela precisa estar macia. Pensa numa bexiga cheia. Quando a gente vai abocanhar, escorrega. E aí, cada escorregão é uma fissura. Cada escorregão é um machucadinho na mama. E aí elas começam a parar de amamentar. Se ela está macia, se a bexiga não está tão cheia, a gente consegue sugar com mais facilidade. Então, a gente sempre faz massagens na auréola, extrai um pouco desse leite aqui da areola para poder deixar ela macia. Na hora de eu colocar o bebê, principalmente recém-nascido, é importante a nossa mão estar sempre na cabecinha. Os bebês, eles não têm tanta fixação, né? Porque eles são muito molinhos, então eles vão com a cabecinha para trás. Qualquer fase que ele puxe esse mamilo, essa areola, acaba também fissurando. Então, o bebê ele sempre tem que estar de barriguinha com a mãe, faz o formato de C e a gente vai abocanhar. A boquinha do bebê, ela tem que estar aberta como um peixe. Então, a gente tenta deixar os lábios virados para fora. Se o lábio ficar para dentro, ele não faz um vácuo necessário para extrair.
A mamada, ela tem que ser coordenada. Por mais que a gente pense que é só colocar para mamar, não. A gente tem que ver a forma como eles sugam. Então, a mamada a gente chama de SRD. Então, ele vai sugar, respirar e deglutir. Não é suga, suga, suga sem parar. Se ele começar a sugar sem parar, ela está descoordenada. Então, ele não está extraindo leite suficiente. Então, a gente precisa sempre avaliar esses momentinhos de pausa para ele deglutir. Então, a pega correta, ela envolve muitas coisas, mas ajuda muito nessa questão de prevenir as futuras mastites ou fissuras e também fazer com que o bebê tenha o ganho de peso necessário. Bom, Natália, quando tem um bebê só, eu entendo que não seja muito difícil. Mas e quando for gemelar? Quando são 2 bebês, como é que é? A amamentação de gemelar ela é um desafio a mais, assim como toda a gestação tem, né, o seu desafio a mais, mas é possível, né? É possível, a dedicação da mãe, né, tem que ser exclusiva para o aleitamento, mas a gente pode fazer. Às vezes precisa complementar mesmo com a fórmula, mas tem mães que têm uma produção excelente e ficam só com o aleitamento exclusivo, né? O que vai mudar é a posição mesmo de como a gente amamenta. Então, eu mostrei a parte da produção tradicional, da posição invertida. O gemelar normalmente é pela invertida. A gente tem algumas almofadas de amamentação que são exclusivas para gemelares, mas a gente consegue fazer também com travesseiros e tudo mais. Então, a gente vai usar a mesma posição invertida, a gente precisa de um auxílio de outra pessoa, ou com a prática a gente vai também conseguindo segurar o segundo bebê, trazer o bebê e amamentar da posição invertida. Então, com os 2 eu consigo avaliar a pega, consigo corrigir os lábios se for necessário. Então, a melhor amamentação pro gemelar é a amamentação da invertida. Tem algumas mães que conseguem fazer na tradicional e os bebezinhos em formato de X. Então, vem um por cima do outro e a gente consegue posicionar eles aqui de forma um pouco melhor. Mas essa posição é quando os bebezinhos já passaram da fase um pouco do recém-nascido, onde eles têm um pouquinho mais de rigidez na coluna e a gente consegue segurar e manusear de forma melhor. Mas essas são uma das posições que a gente pode usar. E tem algum, assim, você mostrou certinho aí tudo, né, que é a base, né, desse contato. E aqui eu tenho até uma direção de questões e disso que você mostrou assim, que é o ponto mais simples, né, do primeiro toque no mamilo. Você tem o que as mães costumam errar nesse procedimento? Ou por aflição, enfim. Sim. Eu sei que não é proposital, mas deve ter alguns erros comuns, né? E provavelmente isso deve afetar muito em formar ou evitar fissuras, né? E entrando nisso, quando não tem fissura, amamentar dói. Assim, normalmente, se a pessoa está sem fissura, o ato do bebê fazer aquela sucção, que eu sei que é poderosa, que eu ficava impressionado de ver os meus filhos mamando. Né? E aquela natureza dele, de olho fechadinho, buscando, né? Naturalmente o mamilo da mãe. Né? Exatamente. E o que me preocupava na época, se mesmo aquele ato normal tinha uma dor, sabe? Aquela coisa que incomoda a mãe, né? Não deve doer, mas a gente tem que lembrar que a sensibilidade existe. Né? Então, essa parte sensível da mamada, que demora mais ou menos uns 15 dias para passar, é o que prejudica bastante. Talvez não seja fissura, talvez seja só essa sensibilidade que a gente tem que mudar. Por isso a gente fala da parte da boquinha do bebê estar sempre bem aberta, não ficar só no mamilo, porque a gente consegue fazer com que outras áreas, né, não passem pela parte da sensibilidade. Então a gente precisa sempre avaliar essa pega por conta disso, de ter essa parte da boquinha um pouco mais aberta. Então essa sensibilidade é muito presente na maioria, mas doer em si não tem que doer. Às vezes elas me reclamam muito, tá doendo logo que o bebê pega, depois passa. E aí eu explico para elas, é aquela questão da bexiga, de estar muito cheio. Na hora que ele vai abocanhar, ele não tem força suficiente e isso começa a te machucar. Então a gente maneja, né, faz o manejo da amamentação para melhorar, né. Outra coisa que também vale a pena comentar é a questão da retirada do bebê do seio. Ele tem essa força, ele faz um vácuo muito forte. E quando a gente vai retirar o bebê do seio, a gente sempre tem que colocar o dedinho no cantinho da boquinha do bebê para ele soltar esse vácuo, e aí eu tiro ele da mama. Se a gente puxa,
ele começa a ter fissura. A sensibilidade aumenta e a gente tem que começar a tratar essa parte. Então, o ideal é que não doa. Sensibilidade vai existir. Mas se estiver doendo por algum motivo, a gente tem que entrar com manejo. E você, então, você falou sobre a posição. É uma posição só? É sempre assim? Como é que é? Não, o ideal é que cada bebê tenha o melhor jeito de amamentar. Bebês prematuros ou bebezinhos menores, que às vezes a gente tem o mamilo também. O mamilo influencia na mamada? Não é que ele influencia, mas dependendo do tipo de mamilo, a gente tem posições que vão facilitar o bebê de fazer essa pega um pouco mais correta. Então, a posição tradicional é aquela que eu mostrei. A gente tem a posição invertida, que ajuda muito o recém-nascido. A gente vai colocar o bebezinho embaixo do braço, como se fosse uma bola de basquete, segurar mesmo aqui a cabecinha do bebê, e aí sim a gente vai oferecer a mama. Aqui eu consigo ter um contato visual com o bebê muito legal, que ajuda também no vínculo da mãe e do bebê, que vai fazer a liberação desse leite, e a gente consegue ver se a boquinha está de forma mais correta. Uma outra posição que ajuda bastante é a posição do cavalinho. Então, desde a recém-nascida a gente pode fazer, a gente está com a almofada de amamentação ou um travesseiro, deixa as perninhas do bebê abertas, sempre segurando a cabecinha, e o bebê ele vai amamentar assim mais sentadinho. Os bebês que são mais dorminhocos, então assim, a gente fala que amamentar gasta uma caloria gigante para o recém-nascido, porque ele mexe músculos que ele nunca mexeu. Então, essas calorias, às vezes a gente perde, né, no peso, né, perde peso, e a gente tem bebê que dorme. Então, ele gastou tanto que ele cansa e dorme. Para ele não cansar tanto, a gente deixa ele mais elevadinho, que ele fica mais esperto e consegue amamentar um pouco melhor. Então, algumas posições que a gente vai conversando com a puérpera para ajudar. E eu vi que nesse breve período que nós estamos conversando aqui, você falou de várias posições e vários problemas. E existe, de alguma maneira, se alguma situação que a mãe deve procurar alguém que não conseguiu mamar, que a bebê não está mamando, você vai procurar um profissional? Como Exato. é que é? Eu falo que assim, o profissional ele tem que ser procurado desde a gestação. É muito importante a gente entender esse passo a passo da anatomia, da parte hormonal, o porquê de amamentar desde a gestação. Mas, por exemplo, nasceu. Aí, assim, normalmente na maternidade a gente tem assistência. Passou os 3 dias de maternidade é que começa a chegar em casa e ter a loucura do puerpério. Então, comecei a me sentir incapaz, comecei a sentir que o bebezinho está chorando de hora em hora, ele não dorme, ele não fica satisfeito. Isso é preocupante. Normalmente, as consultas com o pediatra, com o NEO, é 7 dias pós-parto. Então, nesses 7 dias, a gente faz a pesagem e está com baixo peso. Então, é preciso procurar uma consultora de amamentação para ajudar a corrigir o que pode estar fazendo, né, de errado para poder ficar melhor para o bebê. Eu sei que aqui a gente dispõe desse serviço e tal, que as mães procuram você. Fala um pouquinho disso. Aqui a Criogênesis é um excelente, né, serviço de entregar para as nossas pacientes o serviço da consultoria. Então, assim, se a mamãezinha chegou em casa, começou a ter esse problema com o bebê, está se sentindo insegura, não sei se está, né, funcionando a amamentação, liga aqui para a gente disponibiliza uma enfermeira obstetra, consultora de aleitamento, que vai até a residência e ensina todo esse passo a passo para elas. Então, assim, elas ficam muito gratas, né, com isso. E com essa experiência toda aí, que isso não começou ontem, né, esse apoio, né? Quais são as principais dúvidas que as mães relatam para vocês? Principalmente essa incapacidade, principalmente isso de, será que está sendo suficiente para o meu bebê? Não estou sentindo que está pegando direito, além da dor, né, da sensibilidade que pode acontecer, o que eu posso fazer para melhorar a mamada? Então, a gente, né, tende a acalmá-la, tende a mostrar, porque a rede de apoio, ela conta muito. Deixar a mãe tranquila para a amamentação. Se dedicar somente à amamentação. Né? Então, a gente precisa muito que outras pessoas façam o restante, porque a puérpera, além da parte hormonal, tá toda balançada, ela precisa desse apoio para ela ficar tranquila. A louça está lá, vou deixar a louça lá, porque o bebê dormiu ao tempo que você vai ter para dormir para produzir leite, precisa estar relaxada. Então, vá dormir. Né? É mais isso. Foi uma pergunta que eu acho que toda mãe deve temer isso. Porque às vezes eu tenho diabetes, ou às vezes até porque a minha mama tem pouca gordura, ou é pequena, ou seja, ou o contrário, às vezes ela pode pensar que a mama é grande. Eu não sei, até provoco você se realmente existem essas preocupações até simples desse jeito, né? E
se a mãe tem na cabeça que o leite dela é fraco em função de alguma doença que ela tem, e por isso que provoca até mais problema psicológico, ou ela fez uma prótese e se culpa por ter colocado uma prótese, até para buscar uma melhoria estética, mas nessa hora acaba levando uma culpa dentro dela. Como é que você vê essa questão do leite fraco? Eu friso em curso de gestante, em consultoria, não existe leite fraco. O que pode estar acontecendo é essa amamentação ineficaz. Então, ela tem muito essa preocupação. O tamanho da mama não influencia na produção, a gente influencia na pega. Então, às vezes, a gente tem uma mama muito volumosa, a gente tem dispositivos como uma tipóia, que fazem com que a mama fique um pouco mais reta, para o bebê abocanhar um pouco melhor. Então, uma mama um pouco menor, qual posição melhor. Então, isso existe, a gente pode fazer o manejo. Mas isso não é que dá o leite fraco. O que acontece muitas vezes nas famílias é assim, o bebê começa a chorar de hora em hora, então o bebê continua com fome, e aí vem aquela avó, aquela sogra, olha, seu leite é fraco, a gente tem que pôr a fórmula junto, não está dando certo, precisa de um pouquinho de mingau, e aí já vem todas as tradições de família. Não tem leite fraco. Então, é a mamada que está sendo ineficaz. Talvez a extração do bebê ele não está esvaziando tanto a mama, porque o corpo, eu falo que ele é uma fábrica. Então, conforme ele vai amamentando, o leite vai saindo e o corpo entende que precisa produzir mais. Em todas as fases de vida do bebê, o corpo entende o tanto que ele precisa produzir. Então, eu tenho vacina. Eu sei que a imunidade do meu bebê está precisando de um pouco mais. Eu ponho mais imunidade no leite. Eu tenho uma fase de salto de crescimento, meu bebê está precisando de mais conforto, eu coloco um pouco mais de gordura. Nosso corpo faz essa modulação do leite de forma assim linda, maravilhosa. Então não tem leite fraco. Então às vezes a gente precisa adaptar a mamada. Pegando no pé, colocando você um pouco na parede. Você falou que não tem leite fraco. Não é nem porque hoje a indústria do leite, faz tempo, né? Meus filhos têm 20 anos. E o primeiro foi a segunda coleta, inclusive, da Criogênesis, os mais velhos, né, que tem 22 anos. E já na época que ele nasceu, a tecnologia de leite na farmácia era enorme já. Hoje eu imagino que seja muito maior. Tinha NAN 1, NAN 2, não quero nem entrar em marca, mas tinha leites que custavam na época... uma lata, o salário que eu ganhava por mês no Hospital das Clínicas, sim, né? Sim. Contra a deficiência de X, Y, Z. Primeira pergunta que eu faço para você, se hoje já não tem tecnologia para substituir o leite materno. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que, se você tem no mercado NAN 1, NAN 2, NAN 3, enfim, vários tipos de leite para cada mês do bebê, o leite materno não precisaria mudar? Ela muda conforme o bebê vai crescendo? O leite materno vai mudando conforme vai crescendo. Mas é como eu falei, cada situação de vida do bebê exige um pouco mais. E só o leite humano que é capaz de fazer essa modulação. Por mais que a gente tenha fórmulas extremamente competentes para aquelas que realmente não conseguiram amamentar, teve algum problema durante a gestação, enfim, vários problemas podem acontecer, são leites excelentes. Nada compara ao leite humano. Nada vai ter a imunidade que o bebê precisa como o leite humano. A gente tem diversos artigos, tem diversas pesquisas que fizeram essas comparações e a gente não tem nenhum tipo de leite que faça essa reposição como o leite materno faz. Então, isso tem sim, é caríssimo. Eu brinco que o leite materno é gratuito, é temperatura exata, não precisa esquentar água, não precisa preparar água, é simplesmente a hora que ele precisar, o tanto que precisar vai estar pronto para o uso. E deixa eu perguntar uma coisa, existe alguma recomendação assim de até quando amamentar, ou quando eu devo parar de amamentar, que são duas coisas diferentes? Sim. Existe? Existe. A gente sempre fala que a amamentação ela tem que ser exclusiva até os 6 meses. Então, até os 6 meses, eu não preciso dar chazinho, aguinha, suquinho. Tudo que o bebê precisa está dentro do meu leite. Após os 6 meses, a gente começa a introdução alimentar. A gente tem uma queda, às vezes, da produção do leite, porque o meu corpo entende que ele não está precisando mais de tantos nutrientes, e às vezes é só o conforto que fica, mas o indicado pela Organização Mundial da Saúde é até os 2 anos. Até os 2 anos de vida é o ideal que a gente permaneça com o aleitamento materno.
E, mudando só um pouquinho, e a amamentação ajuda a mulher no Nossa. pós-parto? Demais, demais. Como eu falei, libera ocitocina. Ocitocina é também o hormônio responsável pela contração uterina. Então, a gente tem perda de quilo, principalmente, né, que a gente fala tanto da gestação. Então, perde os quilinhos, ajuda na diminuição do risco de câncer de ovário, de mama, de útero. Tudo isso através do aleitamento materno. Além do vínculo, né, mãe e bebê, que também é muito importante. E, no caso, a amamentação auxilia na saúde da mãe ao longo da vida? Não interfere? Como é que Exato, a gente acaba tendo esses riscos menores na parte de câncer de útero e de ovário por conta da amamentação. Uma coisa que eu sofri muito, não sei se o Luiz também, porque o Luiz tem 2 filhos, né? 2 também. Mas essa questão, embora já tenha passado um pouquinho esse assunto de fissura, a minha esposa teve fissura e, cara, o que eu me lembro era uma dor lancinante, tá? Chegava o leite até sair com sangue, né? Essas coisas. Ficava até com marquinha de sangue na boca. Então eu passei horas coletando com uma bomba de sucção manual. Então eu ajudava ela a tirar o leite de forma manual e guardava aquele leite na geladeira para dar em outros períodos. E aí eu junto uma pergunta: por que a mãe, coitada, né? A mãe nesse período tem que acordar, tem que dar de mamar durante numa periodicidade, de hora em hora. Essa mãe pode, tendo dor ou não, coletar com essa bomba? Eu fiz por causa de dor. E oferecer de madrugada na mamadeira, como a mamadeira é mais fácil de sugar, isso ajuda o bebê a abandonar a mama? Essa não é uma questão. Exatamente. Primeiro que a bomba, ao mesmo tempo que ela é uma grande auxiliar, ela é um vilão, em casos de fissura também. Porque o vácuo da extração da bomba, às vezes, acaba abrindo um pouco mais essa fissura. Então, às vezes, a gente tem algumas estratégias que a gente faz para que não precise extrair tanto, né? E aí a gente muda essa parte da fissura. Mas sim, às vezes a mama precisa respirar um pouco e a gente oferece o leite extraído para o bebê. É excelente. Só que a gente tem outras formas de oferecer além da mamadeira. Não sou contra a mamadeira, vai também de cada família, a gente entende a situação de todo mundo. Mas a gente tem estratégias, por exemplo, hoje em dia a gente tem a colherzinha dosadora, que é uma colherzinha que vai fazendo conta-gotas na boquinha do bebê, como a ejeção do leite. A gente tem a relactação, que é uma sondinha, igual a nossa sondinha não gástrica, né, ela é bem fininha, que a gente faz, coloca no cantinho da boquinha do bebê, gruda no seio materno e o bebê vai abocanhando e esse leite que ela extraiu vai alimentando o bebê. Então, bebê de baixo peso, a gente pode usar essa estratégia. Ou o copinho de café de 50 ml, copinho de shot, a gente também oferece para o bebê. A mamada na mamadeira prejudica porque é diferente. Por mais que a gente sempre oriente assim, se você for escolher uma mamadeira, escolha uma que o bico seja o mais próximo do mamilo da mãe, para a gente não ter essa confusão de bicos, mas a sucção, por mais tecnologia que as mamadeiras tenham hoje em dia, a sucção é diferente. Ele não precisa fazer força. Na mama, ele tem que encostar o queixinho na parte inferior da mama para fazer com que essa extração aconteça. E na mamadeira ele não precisa disso. Então, eles acabam ficando mais... eles são espertos, né? Então, eles acabam ficando mais acomodados, né? Ficam mais... querendo mais a mamadeira do que o seio. E aí diminui a produção e a gente acaba perdendo o aleitamento. Essas fissuras, assim, entendo fissura. Aí, no caso, é dor. Eu lembro que era uma dor quase que insuportável, né? Porque acaba tendo que ter a coragem da mãe, né? De enfrentar a dor para poder alimentar o bebê. Em termos práticos mesmo, o que você tem feito? Você deve ter enfrentado muito isso. Muito. O que você tem feito naquela mãe até que quer continuar amamentando? Qual que é os cuidados que você passa? Então, primeiro a gente vai corrigir pega, vai corrigir posicionamento para ela entender a forma como ela tem que segurar. Hoje a gente tem auxílio de algumas pomadas cicatrizantes.
a gente utiliza muito a compressa para acalmar a mama dessa mãe, seja ela com água corrente ou seja ela com sachê de camomila. Então a camomila ajuda também no processo de cicatrização e o sachê da camomila geladinho na porta da geladeira, ele ajuda também a acalmar essa parte irritada da fissura. E o nosso principal aliado hoje em dia é a laser terapia, né? Então antigamente a gente colocava as mamas no sol, a gente também tem várias tradições familiares, casca de banana, casca de mamão. Hoje em dia a gente não usa nada. Hoje a laser terapia, o laser, assim, 1, 2 sessões de laser faz um processo de cicatrização maravilhoso, que a gente tem usado muito hoje em dia. Bom, e aí você, como você está dizendo, esse problema das fissuras pode ser grave e tal. Mas aí a mãe se recusa, que deve ocorrer, né? Medo, enfim, banco de leite. Como é que funciona? Excelente opção. É uma excelente opção nesses casos, ou casos de internação, né? O nosso aliado é o banco de leite humano, né? Então, a gente sempre pede para as mães que estão produzindo mais do que o suficiente para o seu bebê, né? Que tem uma grande produção de leite, a procurar um banco de leite humano para poder doar esse leite, né? Então, assim, os bancos hoje em dia, eles oferecem os frasquinhos, eles te orientam, né? Então a gente precisa ter essa orientação para doar. A doação não é igual eu extrair do meu para dar para o bebê. Então lá eles coletam esse leite, eles fazem a análise desse leite, fazem a pasteurização do leite e o armazenamento. Desculpa te interromper. A mãe precisa ir ao banco? O banco vai até a mãe? Depende. Se ela for na maternidade, os bancos lá dentro, ela vai à maternidade. Mas tem rede básica de saúde que aí o agente de saúde vem e retira em casa. Então, tem várias estratégias, vários locais que a gente pode doar. Então, a própria maternidade, alguns hospitais gerais e a unidade básica de saúde perto de casa também. A gente tem essa rede que eles coletam esse leite, tá? Então, eles fazem toda essa análise, a pasteurização e o armazenamento e a distribuição para quem realmente precisa. O importante é que a mãe, para doar, ela se oriente, né? Não basta, eu só quero doar. Ela precisa entender que ela tem que estar bem de saúde, né? Então, a análise que eles fazem é processo, enfim. A parte de sorologia, tem que estar tudo ok. A parte de patologias, né, pré-existente ou durante a gestação, também isso influencia na doação. Então, tudo ok, é apta para doar e faz muita importância para a gente. E como que como que o banco doa? A mãe chega lá, quero leite, como é que é? Então, na verdade, eles têm uma lista de distribuição, tá? Então, ela está, por exemplo, internada ou está com um bebê com baixo peso, aí ela pode entrar em contato com o banco das maternidades da região e aí eles vão oferecer o leite para ela. Ensinam como levar, né? Porque a gente tem que levar numa térmica, mas eles ensinam tudo para levar para casa. E então, o banco de leite é uma coisa importante, não é assim, o volume doado, vamos supor, isso aí não é pequeno. Não, é muito grande. E assim, a parte dos bancos públicos, eles são muito, os hospitais públicos, né, são muito incisivos nisso. Então, viu uma gestante que está produzindo, uma puérpera que está produzindo bastante, eles já vão entrar em contato para ver se eles não querem doar. Porque assim, a gente tem, né, os recém-nascidos, os prematuros, que precisam muito desse suporte nutricional através do leite humano. Então, é o essencial. E pressionando você, para quem doa, não tem risco de acabar o leite e faltar para o filho, não? Não tem, como eu falei, o corpo entende que a gente precisa produzir mais. Quanto mais você tira, mais ele produz. Não tem esse problema, né, hoje em dia, porque faz essa triagem de sorologia, faz a pasteurização do leite, então ele serve realmente para todos. Você tem notado, assim, que o banco, principalmente o banco público, provavelmente é o mais utilizado pela população brasileira. Tem falta? Tem. Não é esse sistema, né? Tem. Eu imagino. É sazonal, engraçado. Assim, às vezes, como a gente vê também em bancos de sangue, né? Essa sazonalidade. Então, a gente tem também. Às vezes cai, às vezes precisa de um pouco mais de doação. Não sei, tem limite de idade do bebê? Não. Do banco público? Não. Eu sei que tem mais que amamento até 1 ano de idade. Sim. Alguns, eu já vi até 2 anos de idade. Até colega próximo, até da área da saúde, inclusive. É possível que o banco forneça? É possível, é possível. Não tem problema, o leite é o suficiente. Eles fazem a análise. Isso é interessante porque nós já ouvimos história, né, que a criança mama em pé, né?
Uhum. Que mama por tanto tempo, a criança não amamenta. A minha irmã mamou até os 5 anos de idade. 5 anos. Eu falo, mãe, você era doida. Porque foi até os 5 anos de idade. Ela amamentou e ela não conseguia, por vínculo, tirar, e a minha irmã, naquele vínculo, também não queria parar. E aí ela usou de todas as estratégias para poder tirar ela da mama. Entendi. E eu vou mudar de assunto, mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você: tem mais alguma coisa que você queira falar sobre leite, aleitamento, ou alguma coisa que você queira completar? Olha, eu sempre falo assim que a melhor mãe sempre vai ser a sua mãe. Então, a amamentação, ela não precisa ser só exclusivamente no seio, como a gente comentou. Então, às vezes, você realmente, por algum motivo, não conseguiu dar o seio, ou, né, precisou utilizar de fórmula, enfim, a melhor mãe sempre vai ser você. Então, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de errar. A amamentação, ela é paciência e persistência. Como eu falei, você não sabe dar de mamar, o bebê não sabe mamar, tudo precisa ser ensinado. Então, a gente vai com calma ensinando esse bebê a mamar. Então, a gente está aqui para ajudar, né? As consultoras de amamentação estão aqui para ajudar. Então, não tenha medo e curta, relaxe, porque os primeiros dias, assim, é enlouquecedor para elas, mas isso vai passar, vai relaxar e vai ser prazeroso, porque a amamentação é muito prazeroso. Muito bom. Bom, mudando de assunto. Nós sabemos, evidentemente, que você morou fora do Brasil aí um tempo, por vários motivos. E então, conta um pouquinho dessa experiência. Para onde você foi? Conta aí. Eu fui para a Austrália, na cidade de Brisbane, que é no estado de Queensland, que é do outro lado lá da Austrália. Fui lá estudar e foi maravilhoso, assim. É enriquecedor. É diferente da gente viajar, que a gente vai, passa lá umas semanas e conhece, mas você morar, entender um pouquinho de como funciona o cidadão ali, é o que traz esse enriquecimento que a gente tanto fala de morar em outro estado, né, de outro país, e entender um pouco mais sobre eles. Mas você ficou só na Austrália? Só na Austrália. Eu viajei bastante durante o período que eu estava lá, fui para outros países, mas morar mesmo, eu fiquei morando lá. E em relação à saúde, o que você viu de diferente? Se existe alguma coisa diferente? Como é que foi? Isso me impactou bastante, porque a gente, né, da área chega lá e já quer saber de tudo. Eu já fui pesquisando desde aqui, conheci algumas enfermeiras obstetras de lá, e aí eu falei, quero encontrá-las lá, elas têm uma casa onde elas recebem, né, as gestantes, e aí eu fui entender um pouquinho mais, né, sobre a minha área lá. E assim, é muito diferente, principalmente a questão da prevenção. A gente fala, o Brasil, né, tem muito disso da prevenção. Por mais que a gente não se cuide tanto, mas a gente tem isso na prevenção, principalmente na parte de ginecologia, que a gente sempre bate na tecla. Todo ano faça os exames ginecológicos, faça a prevenção. Lá eles não têm muito disso. Por mais que o custo, né, das consultas seja baixo, né, então tem os planos e tudo mais, mas o custo é bem baixo. É possível pagar. Mas eles não têm isso de ir lá para fazer exame, sabe? Tanto que, para eles, a nossa regra é anual, para eles é a cada 3 anos. Então, a prevenção dos exames ginecológicos é a cada 3 anos. Então, essa parte me impactou, assim, dessa diferença que eles têm. E dessas, uma dúvida que eu teria, né? Porque o nosso sistema de nascimento dos bebês no Brasil, eu estou vendo um pouquinho o lado mais privado. Eu não sei se lá, como lá é um serviço de saúde de um país rico, vamos dizer assim, deve ser muito mais próximo do nosso sistema privado. Esse modelo do nascimento nessas maternidades que a gente visita, você visita aqui, né, toda semana, nesse padrão de maternidades em São Paulo, com a estrutura que tem, estou falando dos mais avançados daqui, com médico presente, neonatologista, pediatra pegando o bebê, cortando, desligando o bebê da mãe, todo esse cuidado que a gente tem. A gente está atrás do pessoal de lá ou não? Muito mais avançado. Muito mais avançado, por incrível que pareça. Porque assim, lá eles prezam muito, né? E isso também é importante a gente trazer também para o nosso país, a questão das parteiras, das midwives, né? Então, as parteiras quem fazem o parto. Lá, todas as consultas pré-natais são com a midwife. Você tem acesso ao médico generalista, o médico geral, que ele vai também fazer uma consulta ou outra com a gestante.
E aí, depois do nascimento, o acompanhamento é todo com a midwife. O obstetra, ele só entra, né, no pré-natal ou no parto, em casos de partos complexos. Então, alto risco. Aí eles entram. No demais, partos de baixo risco, é sempre feito pela midwife. Então, o que é muito legal disso deles, assim, eles têm esse acompanhamento e ensinamentos desde o pré-natal, que a gente não tem aqui. Mas o que a gente tem de estrutura, de ter um obstetra mês a mês, em consulta a consulta, que tira as dúvidas relacionadas à gestação, isso eles acabam não tendo. Então, isso eu acho que faz a diferença. O neonatologista em sala, anestesista. Então, mesmo assim, em hospitais avançados, lá provavelmente tem o parto vaginal espontâneo. O parto normal é mais numeroso do que aqui. Muito mais numeroso. Principalmente em casas de parto, eles têm as casas de parto. Só que os hospitais são tão maravilhosos lá que vai todo mundo para o hospital. Isso, você pode começar a fazer o trabalho de parto em casa, mas você sempre é direcionado para terminar o parto no hospital. Mas a estrutura é maravilhosa. Só que, assim, as próprias midwives, assim, eu fui atrás de ver, por exemplo, validação de diploma, né, como que funciona a certificação. As midwives são extremamente especialistas, extremamente certificadas para poder conduzir todo o trabalho de parto, né, de forma tranquila. Aí, lógico, o obstetra está lá no centro de parto, mas é só realmente se for necessário. E das coisas que você viu lá, que nós não temos aqui, o que você acha que deveria ter aqui? Eu acho dentro do possível, né? Mas... esse acompanhamento, né? As enfermeiras obstetras aqui no Brasil, né, a gente acaba tendo o contato com o paciente lá no hospital, no centro de parto, né? A gente trabalha ali no dia a dia, a não ser que você contrate uma enfermeira, né, particular. Mas, para a grande maioria, a gente tem o contato só ali na maternidade. Elas não. Elas têm a lista das gestantes da região, elas vão na casa, fazem orientação de amamentação antes, durante e depois do parto. Então, tudo isso é diferente, que acho que deveria ser, né, trazido para cá. Olha, foi um papo excelente, né, Luiz? Foi muito legal. E aqui tem uma última colocação que é básica, mas é muito importante para as mães que nos assistem, as futuras mães, né, e que estão enfrentando ou vão enfrentar essa questão da amamentação. Primeiro, se para ter tua ajuda, ou da equipe da Criogênesis, precisa ter coletado sangue de cordão umbilical aqui, ou tecido de cordão. Depois, alguma mensagem que você queira, né, dar para essas gestantes, ou futuras gestantes, futuras mães ou atuais mães que enfrentam problemas, estão inseguras, deprimidas, com fissura, tendo maior dificuldade para amamentar. Como que chega em você, na equipe? Então, primeiramente, realmente as nossas clientes que coletam, né, que têm acesso ao nosso serviço de consultoria. Então, nós estamos sempre abertas, assim, nós temos uma grande equipe de enfermeiras que vão auxiliá-las nesse momento. A gente fica muito feliz de poder fazer parte desse processo de amamentação, porque a gente sabe o quanto é custoso, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Então, não desistam, não tenham medo, nós estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Madrugada, a gente sabe que é difícil, mas aqui a gente trabalha 24 horas, então a gente pode conversar no pré-natal, na parte do monitoramento da gestação, durante o parto em si a gente também tem essa troca, e depois em casa vai ser um prazer muito grande conhecer o bebezinho de vocês. Tá legal, obrigado. Obrigada. Muito legal. Eu que agradeço, obrigado, Natália. Então aqui nós estamos fechando mais um capítulo, né, no nosso Criotal. Foi enriquecedor, vocês viram que o leite, não existe leite materno fraco, mas é importante, sabe, deixar claro que a gente falou muito sobre o leite artificial, né, claro que não é mais forte que o leite materno, mas tem sua posição quando bem indicado. Então qualquer dúvida, tá, gente, né? Se você realmente não tem possibilidade, está sofrendo, mesmo com auxílio, procure o pediatra e realmente discuta se não há indicação de uso de leite artificial, seja complementando ou seja também de uso exclusivo, tá bom? Tentem não esticar o sofrimento, tentem não esticar a dúvida. E aqui termino agradecendo, né, a Natália, colocando a nossa clínica à disposição também nesse assunto de amamentação,
né? Não esqueça de passar de convidar pessoas que vocês conheçam a assistir isso aqui. Acho que vai ajudar muito, porque ela falou claramente os principais pontos sobre a amamentação. E tudo de bom para todos, tá? Até a próxima. Até a próxima, obrigado.